Vocês sabem que eu evito ler calhamaços, mas como todo leitor, é impossível fugir deles. Uma hora a gente acaba lendo. E hoje eu trago alguns deles para vocês. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui com esse vídeo um pouco diferente, mas eu acho que é legal fazer porque eu não falo muito de calhamaços. Eu li alguns aqui, esses 10 que eu selecionei para vocês. Eu li alguns um espaço de tempo muito grande, então alguns nem apareceram no canal porque eu li antes de criar o canal, enfim. E aí eu achei que ia ser uma temática legal. Alguns vão se tornar um pouco repetitivos, por isso eu não vou entrar em detalhes tanto assim da trama deles, eu só vou dizer o que eu achei, se eu indico. Tem alguns aqui que eu peço para correr longe, mas a maioria é muito bom, a maioria eu adorei e muitos eu até favoritei. Antes, se vocês não me conhecem, eu sou o Oli, já peço que deixe o like ao final do vídeo se você tiver curtido, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. Eu ordenei os livros por páginas, então vai ser do maior para o menor, isso segundo o Scooby, porque eu não fui olhar livro por livro. E tem alguns que depende muito da edição, porque tem várias edições, né? E eu acabei comparando um deles com uma edição menorzinha, enfim, vocês vão entender para não me alongar demais. O primeiro, com 1511 páginas, é essa belezinha aqui, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Esse livro é incrível, por mais surpreendente que seja, que eu não sou dos clássicos, vocês sabem, eu não costumo gostar de clássicos, eu sempre costumo achar algum defeito, alguma coisa, mas esse daqui tem defeito, mas o defeito dele é muito relevante, não, muito irrelevante, dá pra ignorar de boa. Inclusive eu fiz uma resenha completa lá no meu Instagram, porque o livro é dividido em 5 partes, se eu não me engano, e aí eu peguei e fiz 4 partes para colocar de forma completa o que eu achei de cada uma delas e o que eu achei de forma geral do livro. E aí, nessas partes, tem sempre questões muito... tá pesando aqui já. Tem sempre questões, algumas partes muito chatas, alguns trechos, páginas muito chatas, descrições desnecessárias que serviram para a época que o livro foi escrito, né? Como uma crítica à França, a Paris e tudo mais. E hoje não tem mais, não funciona muito bem, então acaba não adicionando nada na trama, acaba não... é só enchimento de linguiça, e eu deixo isso tudo bem definido para vocês nessa resenha, caso vocês queiram ler, porque sim, eu recomendo demais, é um baita livro, é muito emocionante, é sofrimento até a última página, mas é uma história linda. Realmente essas pessoas que estão aqui sendo protagonistas, elas são miseráveis mesmo, elas passam por coisas horríveis, mas é uma história muito bonita, ainda não vi a adaptação, lindíssima, um clássico maravilhoso que pode completamente ser atual. Muita coisa daqui, embora seja escrito nos tempos muito antigos, ainda funcionam para hoje, ainda se encaixam nos dias de hoje, o que é triste, porque você vê que muitos anos se passaram, mas muita coisa ainda não mudou, muita coisa ruim ainda acontece, muita visão do que a gente tem, né? Ainda é coisa muito retrógrada. Mas enfim, uma curiosidade que eu tive com esse livro, ele acabou me dando uma tendinite aqui. E eu até hoje sinto alguns efeitos colaterais dela. Tô curado, mas foi um ano fazendo tratamento. Foi bem chato. Eu realmente acordava com muita dor aqui. Uma curiosidade aleatória. Ainda hoje, quando eu seguro uma coisa muito pesada de forma errada, eu sinto uma dorzinha aqui chata, mas enfim. Segurem o livro direito, leiam esse livrão, porque é maravilhoso. Se já leram, digam o que vocês acharam, se vocês realmente gostaram. E se vocês pularam essas partes chatas. Eu confesso que eu não pulei, porque eu não consigo pular. Mas eu me arrependo, porque realmente tem coisas que não precisava, que não adicionaram nada na trama. E eu deixo tudo muito bem pontuadinho na resenha que eu fiz lá no Instagram. Vou deixar aí na descrição o post, o guia para vocês acessarem e lerem, caso se interessem. Outro dos maiores livros que eu li, esse daqui com 1103 páginas, na verdade não tá aqui porque eu não tenho ele físico, graças a Deus, foi It, a Coisa, do Stephen King. Esse livro, ele é enorme, ele é prolixo, ele é muito interessante, tem uma premissa muito boa e o mais legal dele é porque ele mistura, cada capítulo a gente tem presente e tem passado da história. Na real, o livro se passa no presente, quando
As crianças de Derry, que são atormentadas pelo palhaço Pennywise, já estão adultas, mas o Steven conseguiu intercalar, ele decidiu intercalar um capítulo no passado com as crianças sendo atormentadas pelo Pennywise e no presente com elas também sendo atormentadas no futuro, 27 anos depois, se eu não me engano. Então eu achei isso muito interessante porque é como se estivesse acontecendo ao mesmo tempo e algumas coisas, alguns ataques são meio que... você consegue ver algumas coisas meio padrão, né? Algumas coisas acontecendo de forma repetitiva, digamos assim, com eles, mas sem soar chato e sem soar enchimento de linguiça nessas partes. Porém, tem descrições muito desnecessárias no livro que acabaram fazendo com que eu achasse a leitura muito chata, muito enfadonha e que com certeza dava para tirar 300, 400 páginas sem nenhum prejuízo da história. Você entenderia do mesmo jeito o que é o Pennywise, que inclusive eu achei super broxante. Preferia que o Stephen King não tivesse explicado a origem dele, preferia que tivesse deixado no ar. Mas, enfim, você vai entender o porquê que isso aconteceu, você vai entender a relação das crianças, o desenvolvimento delas, sem muitas das coisas que o King decidiu contar nesse livro. Então, não indico It, nunca indico a leitura, prefiro que assistam o filme, porque tem uma vibe boa, tem a ideia boa, eu curti demais e tem, basicamente, o que interessa da história. Muitos fãs amam, idolatram esse livro, mas eu li em e-book na época, não curti. Se eu tivesse o livro eu já teria passado pra frente também, porque foi uma experiência muito chata, eu demorei 6 meses pra ler. Nem Os Miseráveis, que tem 1.500 páginas, eu demorei isso tudo, eu demorei 2 meses, foi um LC. E It eu demorei 6 meses, então assim, não recomendo. Acho que só se vocês realmente forem muito fã do King, pra vocês lerem, porque eu acho que tem muitas outras obras dele que são melhores do que It, eu acho. O próximo é A Fronteira, do Don Winslow, com 784 páginas. Esse daqui foi um dos primeiros calhamaços que eu li, eu acho que foi. Depois de It, acho que foi ele. Foi o segundo calhamaço que eu li. Foi o primeiro contato que eu tive com o Don Winslow, inclusive, que eu me apaixonei de cara, porque eu percebi como era o estilo de contar a história dele. Ele é muito... Ele demora para engrenar na história, ele vai criando todo um clima, ele vai construindo a história dos personagens, colocando os personagens nas situações, criando a ambientação e criando o background, digamos assim, a história de fundo, para depois se tornar o puro suco do caos. Esse livro é o fim de uma trilogia que, infelizmente, a gente não tem as outras duas histórias em português traduzidas, né? E aí eu comecei a ler por esse daqui, mas é super de boa porque o Don Winslow volta algumas coisas na história, ele conta algumas coisas que ficaram nos outros livros, não apesar de ser uma sequência direta, não dá prejuízo você ler só isso daqui, porque é uma outra coisa que acontece nesse, que já respingou nos outros, e que volta a acontecer aqui e você consegue entender de boa. As 100 primeiras páginas elas são um pouco sofridas, porque demora para engrenar, como eu disse, mas por causa do tamanho do livro dá para se entender o porquê que ele faz isso, e ele é muito bom. Virei fã do autor, gosto de ler tudo dele e é incrível. Aqui basicamente a gente tem uma guerra de narcotráfico, como sempre as histórias dele envolvem isso. Então a gente tem uma guerra do cartel Sinaloa com dos Estados Unidos, uma guerra de drogas, de opioides que estão entrando nos Estados Unidos e que o agente dele aqui, o personagem protagonista, que eu não vou lembrar o nome, tá tentando lutar contra isso. Então é uma baita história, é muito cinematográfico. Don Winslow, você consegue enxergar perfeitamente bem as cenas visualmente, ele é muito visual e ele é muito explícito, descritivo, sanguinolento, do jeito que eu gosto. Então, indico demais Don Winslow, indico A Fronteira, é um livrão, quase sempre está num preço muito bom na Amazon, R$29,00, 30 e tem 784 páginas, então recomendo demais. Outro calhamaço que li, e esse daqui é perfeito, perfeito, sem defeitos, amigo imaginário, que eu tô sempre panfletando pra vocês, com 770 páginas. Foi leitura do CTW, a maioria das pessoas amou esse livro, muita gente não gosta porque tem referência com Bíblia, tem uma pegada meio bíblica, meio apocalíptica, e envolve algumas coisas de religião, que muita gente não gosta, mas eu amei a vibe desse livro, eu amei ler ele. Os capítulos curtíssimos me instigavam demais, faziam com que eu quisesse ler
cada hora mais o livro, saber o que estava acontecendo aqui. E os protagonistas são muito interessantes, são muito bem desenvolvidos. As crianças aqui são muito bizarras, então tem algumas coisas acontecendo com algumas famílias, tem umas crianças muito ruins aqui, tem uma cidade muito caótica, enfim, muito massa. E a premissa é basicamente de uma criança chamada Christopher, que ele some na floresta, passa alguns dias sumido, se eu não me engano são 2 ou 3 dias, reaparece e quando volta fica dizendo para os amigos dele que ele voltou com a missão de construir uma casa na árvore, que um amigo imaginário dele disse que ele tinha que construir porque senão o mundo que ele conhecia ia acabar. Basicamente a premissa é essa, mas eu já fiz resenha completa aqui, vou deixar o card para vocês assistirem. É um livrão, eu sempre indico para pessoas que não se importam em ler calhamaços e até mesmo para pessoas que querem um terror muito bem construído e um livro com um clima de tensão muito bacana. Os capítulos curtos fazem com que a gente nem perceba que está lendo um calhamaço, que realmente é um livrão. Se vocês já leram, se vocês concordam com isso, deixem aí nos comentários. Se vocês foram do time que não gostaram, digam aí também e digam se é justamente porque envolve essa coisa bíblica, porque quero saber, eu quero discutir com vocês e sim, eu entendo, tem muita gente que não curte envolver religião nas histórias, mas fica aqui minha indicação novamente porque é um livrão. O próximo é A Fúria dos Reis, do George R.R. Martin, do autor que não quer terminar sua série As Crônicas de Gelo e Fogo. Essa edição aqui eu peguei porque eu só tenho ela, eu li nela, mas eu acabei descobrindo que não é uma boa edição para ser lida porque ela desgasta fácil, é mais para ser colecionada mesmo, porque ela é muito bonitinha, fica bonita na estante e tudo mais, mas não é confortável para ler e se desgasta muito facilmente. Ela tem 1190 páginas nessa edição, mas de tamanho comum, tamanho padrão desses outros livros, ela tem 656. Então por isso que só está aparecendo agora, porque eu não quis comparar esse tamanho de folha com o tamanho dos outros, não era justo. Então esse daqui foi outro calhamaço que eu li, gostei muito. As Crônicas de Gelo e Fogo são muito boas, eu li o primeiro e li esse daqui, o segundo, mas esse me deu uma ressaca por conta de uma parte bem chata que eu achei da história, uma guerra de navios e tudo mais, e acabei não voltando para a série por preguiça, porque achei o livro grande demais e nessa última parte me deu um cansaço. E aí acabei nunca mais voltando para a série, deixei de lado, mas quero ler. Dizem que o terceiro, acho que é o Festim dos Corvos, eu acho. Dizem que é o melhor que tem, que eu deveria voltar logo porque é o melhor que tem, é o melhor de todos, cheio de plot, cheio de caos, de destruição, tudo que eu gosto. E eu adorei As Crônicas de Gelo e Fogo justamente porque o George ele não tem pena de matar personagem. Tem personagens que são protagonistas, mas ele mata mesmo assim, e no outro livro o personagem já não é mais protagonista, que eu achei incrível. E tem personagens icônicos aqui como Tyrion, que eu adoro odiar, adoro amar, enfim, ele é uma incógnita, a gente não sabe se ele é bom, se ele é ruim. Ele é super sincero, mas a gente não sabe se ele tá sendo interesseiro, enfim. É muito massa, e eu espero poder voltar logo pro terceiro, recriar coragem, porque eu tô ansioso pra saber o que vai acontecer. Não assisti a série, consegui fugir de muitos spoilers, acredito que o último final decepcionante pra todo mundo eu sei, mas enfim, não sei de detalhes, então é uma boa oportunidade pra eu ler. O próximo, claro, que tinha que envolver Harry Potter e a Ordem da Fênix, porque é o meu preferido da saga, é o que a história é totalmente explicada, o porquê que Harry está ligado a Voldemort, o porquê que ele ganhou a cicatriz, o porquê que existe uma profecia, o porquê que o Voldemort quer matá-lo, porquê que ele está sendo perseguido, enfim. Então é muito, muito bom, eu acho muito incrível. Realmente é um livro longo, às vezes é um pouco cansativo, mas é muito massa mesmo. É um dos melhores que eu acho. Foi a pior adaptação que eu achei, porque se tornou muito enfadonha, muito chata. Tem muita coisa aqui de ação, de coisa boa, que poderia ter sido colocada na adaptação, mas eles deixaram muito lenga-lenga, muita explicação, muita história, digamos assim, e acabou ficando chato. Mas mesmo assim é o meu livro preferido, eu já li 2 vezes a saga e ainda se tornou o meu preferido porque tem muita informação que a gente lê nos outros 4 e só vai entender em A Ordem da Fênix. É crucial para entender a complexidade da saga e toda a briga do Harry com Voldemort. Se ainda não leram Harry Potter, posso até saber
por causa das polêmicas aí, né, de imaginar que seja por conta disso. Mas é uma saga maravilhosa, tem ensinamentos muito bons, contrários ao que a doidinha lá fala. Enfim, leiam porque é maravilhoso. O próximo foi Amanhecer, da saga Crepúsculo, o quarto e último livro da saga, da Stephenie Meyer. Claro que não ia escapar, porque sim, eu li toda a saga na minha adolescência, inclusive eu era viciado, eu adorava. Hoje eu sempre falo que acho uma saga bem complicada para adolescentes, porque a Bella é uma personagem altamente pirada da cabeça, ela é altamente surtada psicologicamente, ela não é normal, ela não é bem, e ela deposita toda a autoestima dela, toda a confiança dela em um cara. A felicidade dela é esse cara, tanto que Lua Nova, ele deixa ela e ela fica completamente surtada, ela fica com pensamentos de tirar a própria vida e tentando correr perigo para ver se ele aparece. Enfim, é uma saga bem complexa e bem complicada que eu creio de indicar para adolescentes. Li na época, gostei bastante. Hoje eu acho que eu não leria, assistiria os filmes são muito bacanas, dá para ter uma ideia muito boa, não tem nada mais nos livros que faça tanta diferença assim dos filmes, conseguiram deixar a essência muito boa no filme. Inclusive, Amanhecer Parte 2 tem uma cena que conseguiram mudar o livro, conseguiram deixar fantástico o que acontece na história, eu achei sensacional. Mas acabei lendo, pretendo vender em breve eles, porque eu não tenho intenção de reler. Quero ler O Sol da Meia-Noite pra ver, porque todo mundo fala que a visão do Eddard é muito melhor, e deve ser mesmo, a Bella é bem chatinha. Mas enfim, li na época, adorei, gostei, gosto dos filmes, mas hoje não leria. Teria cuidado para quem eu indico. Não indicaria para qualquer pessoa, para qualquer jovem. E é isso. Também não é o tipo de vampiro mais que eu curto assistir, que eu curto ver ou ler. Eu gosto do vampiro assassino mesmo, daquele que é carniceiro, digamos assim. Enfim, entendo demais os fãs, porque é como Harry Potter, né? A pessoa que começou a ler com Crepúsculo, então se apega. E são vampiros, criaturas que mesmo assim eu adoro. Mas é isso. O próximo foi o Livro dos Acidentes, do Chuck Wendig. Tinha esquecido esse nome porque foi uma leitura recente, mas é um livro excelente. Tem um vídeo só pra ele também que eu fiz recentemente. Se vocês não viram, vou deixar o card aí pra vocês assistirem. É um livro que me lembrou muito a vibe de Amigo Imaginário, me lembrou a vibe de Dark, a série Dark, me lembrou a vibe de Stranger Things também. E me lembrou tudo o que eu senti quando eu li Amigo Imaginário, aquela coisa de querer saber o que estava acontecendo, aquela curiosidade, aquela história instigante de porra, tô amando isso daqui, quero continuar, não quero que acabe, tô com pena de que acabe porque vai terminar, enfim. Eu adorei como foi tudo construído aqui, como foi tudo desenvolvido, os múltiplos pontos de vista dos personagens, assim, achei incrível. A temática que ele decidiu abordar aqui, eu também achei sensacional. E o final, pra mim, foi muito conclusivo, embora seja um pouco aberto, mas eu achei super interessante e super massa. Aqui a gente tem a história de 3 personagens que são a família, um filho, um pai e uma mãe, que se mudam para uma casa que era do avô do menino, né? Que ele morreu e decidiu vender a casa para o filho por R$1. E essa casa, eles se mudam para lá, essa casa vai começar a despertar várias coisas e acontecer várias coisas bizarras nessa cidade onde eles estão. Mas eles se mudam porque acontece uma coisa meio sinistra com o filho deles na escola, que é justamente por conta de uma habilidade, digamos assim, que ele tem. Então é muito bom. Não vou entrar em detalhes porque já abordei isso no vídeo, vou deixar pra vocês assistirem lá. Eu só indico, é um livrão, tem tudo pra ser minha melhor leitura do ano, acredito que nenhum vai superar. Mas eu espero que supere porque eu quero ter mais leituras tão boas assim do tipo. O penúltimo livro é O Enigma do Quarto 622, que saiu comercialmente com essa capa aqui, que vocês estão vendo. Essa é a edição do Intrínsecos, do falecido Clube Intrínsecos. E essa é a edição comercial. É um livro do escritor Joel Dicker, que é conhecido por fazer ótimos thrillers. Ficou muito conhecido pelo desaparecimento de Stephen Meyer, que, se eu não me engano, virou série, ou foi a verdade sobre Harry Quebel, eu não lembro. Mas esse daqui é sensacional. O Joel consegue fazer milhões de plots e surpreender em todos. Algumas pessoas acharam meio mirabolantes, mas é ficção. E eu acho que algumas coisas que ele fez são bem possíveis de se acreditar na ficção. Não são tão exagerados assim, ao meu ver. Então eu amei. O Joel é um autor que quase chega a ser prolixo
porque ele escreve só calhamaços. Pra mim, um livro que tem mais de 500 páginas é sempre calhamaço, né? Ele quase chega a ser prolixo, mas ele ainda consegue surpreender porque ele faz muito cliffhanger, conectando os capítulos ao outro, que faz você terminar e ficar instigado para saber o que vai acontecer. E com plots que você jura que não vai ter mais, mas ele consegue ir até o fim, lotado de plots. Aqui a gente tem a história do próprio autor como protagonista. Ele se coloca como protagonista ao dizer que estava escrevendo um novo livro e precisar viajar para um lugar bem frio, eu não vou lembrar agora, e investigar um assassinato que teve nesse hotel, que é no quarto 622, que ele descobre que esse quarto foi ocultado do hotel, do 621 pulou para o quarto 623. E ele vai começar a investigar, começar a descobrir algumas coisas, enfim. A história é muito boa, muito massa mesmo, e eu recomendo porque vai surpreender, vai impactar, e o Joel sabe escrever um bom thriller. Esse livro tem 526 páginas, e eu considero um calhamaço, quase que não é um calhamaço, mas eu considero porque, como eu disse, passou de 500, eu tô chamando de calhamaço. Se não leram ainda, leiam. Se leram, digam aí o que vocês acharam. Se gostaram mesmo, se vocês curtem o de Quer, se vocês já leram os lançamentos, o lançamento mais recente dele eu ainda não consegui ler, mas estou super curioso e também não vi a série, nem o livro que a série se inspirou, mas tenho curiosidade. E por último, com 512 páginas, temos mais um do Don Winslow, porque sim, ele também é mestre em escrever livros grandes e calhamaços. Eu não sei que milagre foi esse, que ele escreveu o mais recente dele, chamado Cidade em Chamas, que tem menos de 400 páginas. É o primeiro de uma trilogia, então por aí já se explica, porque com certeza o segundo e o terceiro vão vir lotado de páginas. A Força do Don Winslow é um thriller que eu gostei bastante. Tá mais, eu não sei dizer bem exatamente, é um thriller, mas os livros dele estão mais para ação. É porque não existe esse gênero ação em livro, mas estão muito mais para livro de ação mesmo. São, como eu disse, são muito cinematográficos, então esse aqui também é muito visual. Eu confesso que A Força não foi tão excelente quanto os outros que li dele, mas eu gostei muito. Esse daqui ele tá muito mais direto, ele tá muito mais... Para algumas pessoas pode soar como raso demais, ele não descreve muita coisa, tem muito diálogo, mas mesmo assim eu adorei, porque isso não me atrapalhou em nada. Eu curti a história toda, achei muito interessante. E é caos. Caos, para quem conhece Don Winslow, é caos demais. Aqui a gente vai ter meio que um policial que ele lidera uma equipe de alto padrão, digamos assim, denominada A Força. E essa equipe é tão famosa que ela sempre consegue prender altos traficantes que nem outra equipe, nem outro policial consegue. Só que o policial aqui, que se eu não me engano é Danny o nome dele, ele é corrupto, ele acaba sempre pegando um pouco da grana, pegando um pouco do que os traficantes têm para ele e para a equipe dele. E tudo vai por água abaixo um dia, quando a equipe dele foi investigada e foi descoberto que ele é um policial corrupto. Então ele vai ter que decidir se ele salva a família dele e dedura os amigos, ou se ele deixa a família dele se lascar, digamos assim, e fica do lado dos amigos. Então é um baita livro, eu adorei. Indico demais. Don Winslow é um autor que tudo que for lançar eu vou querer ler. E já estou, inclusive, ansioso para a continuação de Cidade em Chamas. E, enfim, esse foi o 10º maior livro que eu já li na minha vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam aí se interessaram por esse. Se vocês já leram as Crônicas de Gelo e Fogo, eu acredito que muita gente já tenha lido. Os Miseráveis, eu acredito que muitos não tenham lido por conta do tamanho. Realmente assusta, mas eu mais uma vez digo que é um baita livro. E, enfim, deixem um like se ainda não fizeram isso, se inscrevam no canal se também ainda não fizeram e ativem o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. Não esqueçam que se forem comprar qualquer coisa na Amazon, a mínima coisa que for, vocês utilizem o link que está na descrição do grupo, porque assim vocês me dão uma pequena comissão que não vai fazer diferença nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima.